Bom, vamos lá, pessoal. Eu quero agradecer a presença de quem está ao vivo agora e quero agradecer muito a todos que assistirem essa live posteriormente, porque ela vai ficar gravada e será enviada para todos que se cadastraram para assistir, independente de estar presente aqui agora ou não. Em partes e em alguns trechos, ela também estará disponível no YouTube. Periodicamente eu vou lançar alguma parte, alguma edição que eu fizer. Isso não está bem definido ainda agora. Provavelmente não estará inteira no YouTube, mas para aqueles que se inscreveram, certamente estará. Eu quero desejar aí uma boa jornada aqui de conversa para vocês e quero combinar alguns parâmetros para a gente continuar isso. Primeiro que tem uma sessão de perguntas, e aqui nessa live do YouTube, tem aí do lado direito de vocês, tem um campo para digitar dúvidas, perguntas. Então, fiquem à vontade para fazer pergunta. Eu vou me limitar a respondê-las no final, porque senão a gente pode perder o fio da meada aqui. Contudo, se tiver alguma coisa muito relevante aí, insista que a gente consegue enxergar aqui e ver para falar durante a live mesmo. Eu peço para a gente tomar cuidado com as distrações, né? Aqui eu já silenciei meu celular aqui, e se vocês estão percebendo, tem um festival de notificações chegando aqui que não está sob meu controle, notificação do próprio Windows aqui. Então, desculpa, mas isso vai acabar. Daqui a pouco para. Outra coisa, eu quero avisar para quem permanecer até o final da live, que deve durar aproximadamente 1 hora, dependendo daí das perguntas e respostas, das interações que a gente tiver. Eu quero dizer que eu vou dar um bônus para quem ficar até o final, e é um bônus bem legal. Eu acho que é bem condizente aqui com o que a gente está propondo nessa conversa. Eu acho que vai ser de ótima utilidade aí para quem ficar até o final. Eu me reservo o direito de revelar só no final e conto com vocês aí para manter o interesse, ficar até o final para a gente fazer para poder ganhar esse bônus. Bom, inicialmente eu quero dizer por que eu me habilito a querer falar sobre felicidade no trabalho e felicidade na vida. Teoricamente, quem fala que é feliz parece arrogante, parece meio convencido demais. E eu não tenho o menor problema com isso, porque é uma felicidade construída. E uma felicidade construída uma em função da outra, ou seja, a felicidade na vida construída em função da felicidade do trabalho e vice-versa. Eu não acredito em ser feliz em alguns aspectos da vida. Você está infeliz em algum momento, em alguma circunstância, se isso for de longo prazo, for perene, for demorado, mais cedo ou mais tarde ele vai influenciar nos outros aspectos da vida. Então, eu vou falar rapidamente da minha história aqui, por que eu me habilito a falar sobre isso. Eu fui bancário durante muito tempo, mais ou menos 24 anos, e fui inconformado na vida de profissional enquanto CLT. Não por ser CLT, mas porque eu não concordava com algumas posturas de gestão, relacionamento de equipe, e era fofoca, e era, no caso da liderança, em alguns casos, autoritarismo, assédio moral. Passei por coisas que, assim, hoje eu lido com isso profissionalmente, trabalhando, e eu vejo que eu posso falar isso de verdade, porque eu aprendi no campo de batalha. Eu fui assediado por um líder e assediado moralmente, e enfrentei. Eu tive problema de assédio moral em casa, no meu caso com a minha esposa, e ajudei ela a enfrentar, e fui junto, e fui na frente para enfrentar o problema, que terminou muito bem para ela e para todos os envolvidos, felizmente, mas que foi enfrentado. Então, a infelicidade no trabalho,
é uma coisa que eu observo há muito tempo. E vai desde um caso grave, como eu acabei de falar, sobre assédio moral, por exemplo, até aquela desmotivação, porque o serviço é chato pra caramba, porque tá monótono, rotina. Isso acontece. E se a gente não tratar, isso se avoluma e vira um tédio absurdo que termina em estagnação de carreira. Fica parado lá porque perdeu interesse, perdeu motivação, consegue entregar aquele servicinho do dia a dia ali e boa. Então, como eu era um inconformado e muito inconformado, eu sempre procurei questionar as coisas que eu não concordava e oferecer sugestão. Desde quando eu era funcionário raso, lá era atendente de balcão no banco, ou caixa, eu questionava por que isso, por que aquilo, e achava, e dizia do jeito que eu achava que devia ser. Para alguns isso soava bem, para outros nem tanto. Mas, enfim, eu continuei fazendo e fui progredindo na carreira dessa forma. Até que eu me tornei gestor, me tornei líder de equipe, de equipes bem bacanas. Tal. Eu quero contar para vocês como foi a virada disso. Que momento que se deu a virada que eu falei, não, eu tenho que começar a fazer isso para mais pessoas e não só para uma equipe de banco. Eu, quando tinha a chave, tinha a caneta para fazer do meu jeito, eu comecei a experimentar 1000 formas de fazer as pessoas que trabalhavam comigo serem felizes trabalhando. E procurava me interessar até onde não fosse invasivo, não fosse um negócio perturbador, me interessar pela vida delas verdadeiramente, procurar saber em que eu podia contribuir para que eles fossem felizes também na vida pessoal. E isso foi tendo, obviamente, um aprendizado, né? Eu comecei em 94, foi minha primeira gerência geral, e isso foi num crescente, foi experimentando, coisas dão certo, coisas não dão tão certo, até que eu cheguei numa agência do Banco ABN Real, na época, o Banco ABN AMRO holandês, aqui em São Paulo, no bairro do Campo Belo, e uma agência muito acanhada, e o pessoal cheio de vícios, e vícios comportamentais, né, manias, e um tratamento meio hostil uns com os outros, meio no tom de brincadeira tal, e eu comecei a querer mudar aquilo, convergir aquilo lá, mas não impondo, né, e sim mostrando o jeito que seria mais bacana. O trabalho foi tão intenso e tão bacana que eu ilustro sempre com medidas, métricas palpáveis. Eu entrei na agência em 2004, outubro de 2004, nós tínhamos 6 funcionários na equipe gerencial, comigo. Eu saí em setembro de 2007, nós tínhamos 13. Isso deu exatamente 2 anos e 11 meses. Mas essa virada da equipe de 6 para 13 se deu em 2 anos. Em 2 anos, a gente praticamente dobrou o tamanho da equipe, mudamos de um prédio de 300 metros quadrados para um de 900 metros quadrados, exatamente 3 vezes a metragem da agência, em termos físicos, e também triplicamos aproximadamente o volume de negócio. Então, duplica o tamanho da equipe, triplica o tamanho do prédio e o volume de negócio do banco. Ainda assim, tudo acontecendo lá e eu tocando a agência do meu jeito, um dia teve o grande trauma. Um dia, em agosto de 2007, um mês antes de eu sair do banco, de tomar a decisão de sair, teve um assalto no banco. Um assalto que foi, de certa forma, traumático. E traumático porque, apesar de não ter tido tiro nem nada, teve violência, teve tapa, teve agressão física, né, corporal mesmo, e me deu um trauma danado na agência, e eu resolvi, e a agência fechou, porque roubaram, e, enfim, quebraram móveis e tal, e o procedimento normal nesse dia, nessa situação, o banco mandar
uma equipe de psicólogos lá, no caso foi uma psicóloga, para conversar com a equipe, para animar o pessoal, para, enfim, alinhar emocionalmente as pessoas que estavam lá. E nisso, a psicóloga chegou lá, era tipo, o assalto foi 1h da tarde, ela chegou umas 2h da tarde no máximo, e estava tudo bem, o pessoal tudo conversando, se ajudando, se confortando ali, e ela me chamou para tomar um café e falou, Luiz, o que você faz com esse pessoal? O que acontece? Nesse momento, era para estar um caos na agência, pessoas pedindo a conta, arrumando desculpa para não trabalhar no dia seguinte, e está todo mundo combinando como vai fazer para abrir a agência amanhã. Falei, a gente trabalha de um jeito muito transparente, a gente trabalha, de fato, contribuindo, trabalha como uma equipe unida. Então, todo mundo sabe aqui o que está fazendo aqui dentro do banco, todo mundo sabe o risco que corre. Assalto não é um tema proibido no banco, apesar de a gente não ficar fazendo apologia disso. E as pessoas vêm para o trabalho, vêm para cá, porque gostam de estar aqui. Além de vir aqui ganhar o seu dinheiro, ganhar o seu salário, eles gostam de estar aqui, são amigos, né? Ainda que não seja amigo na vida pessoal, mas dentro do banco se tratam muito bem. Aí ela falou, Luiz, isso é inacreditável, isso não existe. Nenhuma agência que eu passei, ela fazia esse trabalho de ir sempre nos assaltos, nenhuma agência que eu passei, eu vi uma equipe se comportar desse jeito, e um gerente ter a tua postura de serenidade, de agregador e tal. Eu achei aquilo um elogio, mas ela me cobrou, ela falou, o que você vai fazer com isso? E eu já estava fazendo alguma coisa, estava me preparando, tal, fazendo cursos, fazendo mais e mais cursos, aquela história que sempre faz curso e nunca acha que está pronto. E eu ali me dei um ultimato, falei, não, eu tenho que fazer isso para mais pessoas, proporcionar isso para mais gente, e eu quero, de fato, proporcionar tudo aquilo que aquela equipe tinha comigo, e verbalizavam isso, e muitos deles se relacionam comigo até hoje, para mais gente, para infinitas pessoas, o quanto eu puder fazer. E aí foi que eu saí do banco, me demiti do banco, e fui trabalhar como consultor, e hoje sou consultor de desenvolvimento humano organizacional, tenho uma empresa, For Winners, e trabalho com isso, trabalho ajudando as empresas a terem um clima de trabalho melhor e a terem melhores pessoas trabalhando, melhores líderes, melhores equipes, e que aumentando a satisfação pessoal, melhora a produtividade, melhora tudo, e inclusive os aspectos pessoais de cada um dos envolvidos. Muito bem. Me apresentei, eu vou mexer aqui de vez em quando, porque eu fiz um roteiro para falar com vocês. E eu, na inscrição que vocês fizeram lá para o vídeo, eu tinha posto 3 itens para a gente abordar nessa live. Então, por que a insatisfação do trabalho afeta a vida pessoal e nos faz infelizes? Como é possível ser feliz no trabalho sem precisar mudar de emprego? E como melhorar a motivação e a satisfação com o trabalho imediatamente? Então, vamos lá. Eu quero falar um pouco de mim, falando de mim, eu vou contando minha história, minha experiência, e como eu fiz para atingir tudo isso que eu estou falando para mim, e hoje eu consigo, felizmente, proporcionar isso para outras pessoas. Eu lembro que, nessa época aí que eu saí do Banco Real, a BN Real, eu estava fazendo uma pós-graduação na Universidade Federal de São Carlos. E uma professora de sociologia, falando sobre a importância do trabalho na vida da gente, a centralidade do trabalho, era o termo que ela usava, ela me disse para a sala, né, para cada um se expressar lá sobre o trabalho. Inclusive, teve um trabalho escrito depois sobre isso. E ela perguntou assim, Luiz Eduardo, fala você, o que o trabalho representa na sua vida? E a minha resposta foi traumática. Eu falei que o trabalho não estava entre as 10 coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Aí ficou aquele silêncio, né? Porque falando do trabalho, eu falo, pô, trabalhar não é o que eu mais gosto. E absolutamente não é. Então, aí eu tive que explicar, né? Deixar assim no ar. Falei, porra, o cara trabalha muitas horas por dia, faz uma coisa bacana pra caramba. O pessoal ali já estava junto há algum tempo, sabia o que eu fazia no trabalho. Eu falei, eu gosto mais, por exemplo, de viajar. E gosto, adoro viajar. Tenho tido pouco tempo, infelizmente, mas
sempre que posso. Eu adoro comer bem. E comer bem, para mim, significa manter uma dieta super saudável, que custa caro, não é fácil, né? Eu como, por exemplo, 6 ovos por dia. 6 ovos por dia dá 2,5 por semana, porque é de segunda a sexta, né? Então, são 10 dúzias de ovos por mês, eu como, eu. Então, assim, viajar é legal para caramba, mas custa dinheiro. Comer bem, não estou falando, mais uma vez, não estou falando de ir nos restaurantes da moda chique para caramba, não estou falando de manter uma dieta super saudável. Custa caro. Ler bons livros. Hoje eu tenho lido mais no digital, mas também custa dinheiro. Você não compra alguns livros por mês e passa ileso. Se vestir, né? Eu pratico um esporte que nos esportes de academia é dos mais caros que tem, né? Tanto você gasta com mensalidade, quanto gasta com equipamento, quanto gasta com inscrição para campeonato, enfim, você tem despesas. E eu gosto de muito passear com a minha esposa, sabe? Vou tomar um café, e aí você vai tomar um café aonde? No lugar mais legal que tem, que o cafezinho custa R$ 10. É muito barato R$ 10, mas é um cafezinho. Então, tem N coisas que eu gosto mais do que trabalhar. Só que, qual que é o grande problema? O grande problema é que quando o trabalho que proporciona tudo isso, primeiro lugar, nada disso eu conseguiria fazer se eu não trabalhasse. Eu preciso de dinheiro, preciso de grana. Tem que estar lá disponível para mim poder fazer tudo isso. Mas o fundamental, eu tenho que gostar do que eu faço. Porque se eu não gostar do que eu faço, eu perco os outros prazeres da vida. É comum, a pessoa gosta de viajar e ela vai viajar, ela não vai viajar porque está bodeada. Eu não consigo, passei uma semana do inferno, não quero sair de casa, eu vou dormir a semana inteira. Eu escuto isso no trabalho, eu escuto isso de amigos meus. Então, amigas, né? Eu estou falando genericamente aqui, mas, por favor, sexos masculino e feminino aí. Eu vejo pessoas que, quando chegam em casa, a mulher ou o marido fala, vamos fazer um jantarzinho. Não estou afim, estou com dor de cabeça, eu vou tomar um comprimido e dormir. Não é vida, né? Então, você perde vários dos prazeres da vida porque está insatisfeito com o trabalho. Ainda que esteja ganhando bem, ainda que tenha dinheiro na conta, ainda que ache que profissionalmente a vida é um sucesso. Mas não existe sucesso na vida profissional se não tiver na vida pessoal. Contudo, tem outro problema envolvido aí. Então, além de você perder os prazeres por estar infeliz no trabalho, tem gente que inverte o negócio. Começa a exagerar nos prazeres da vida porque está infeliz no trabalho. E aí vira válvula de escape, vira vícios, vai fazer o que não tem mais dinheiro para fazer, vai beber, consumir, sei lá, outras drogas sociais aí, vai comer além do normal, vou fazer festa todo fim de semana. Então, todo fim de semana meu é churrasco porque eu quero esquecer daquela porcaria do meu trabalho. E aí fica o extremo do negócio. Então, assim, consumismo, né? Vou comprar uma roupa, vou comprar um sapato, vou comprar qualquer coisa para esquecer que eu estou oprimido lá no trabalho. Então, o trabalho tem que estar no equilíbrio com isso tudo. Se a gente fica o tempo todo infeliz no trabalho, ou no extremo que eu acabei de citar, ou no outro, a gente vai acabar sofrendo. E sofre. Não tem jeito. Isso, a conta vem. E tem um ponto intermediário aí? Tem. É o marasmo. Falar, meu trabalho está uma porcaria, minha vida está uma porcaria, beleza, eu vou viver assim o resto da vida. Quer dizer, não vai viver assim, né? Você vai existir desse jeito, porque isso não é vida. Então, eu cobro muito isso porque não dá para ficar esperando a vida passar, para quando chegar no fim, lá, a gente fecha o livro e acabou. O que você fez com a vida? Então, nada. Não dá para ser desse jeito. E eu percebo hoje muito
a infelicidade no trabalho, e eu tenho falado bastante sobre isso porque virou um ponto de atenção meu muito forte. Eu vejo as pessoas... Eu gosto, prefiro, né? Moro num ponto aqui central de São Paulo, e eu uso o transporte público preferencialmente. Eu deixo o carro na garagem e vou de aonde der para mim ir, nos meus clientes e tal. Eu vou de Uber ou então de metrô, preferencialmente de metrô. E eu vejo muito na volta do trabalho as rodinhas de pessoas que estão voltando do trabalho reclamando da empresa, mas reclamando muito. E aí eu vejo assim coisas, pessoas bem exaltadas, né? Quer dizer, brigando com o mundo, né? Hoje ela falou isso, ele me desrespeitou, qualquer dia eu meto a mão na cara de não sei quem. Estão falando da empresa, estão falando dos chefes, dos líderes, estão falando de colegas, estão falando de clientes. Primeiro que alguns não têm o menor filtro, né? O cara está ali com o crachá no pescoço dentro do metrô, falando mal da empresa. Né? Não sabe quem eu sou, não sabe quem está do lado, quem é, mas não está nem aí também, não tem esse cuidado. Né? Eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter. Mas, independente disso, eu fico pensando, essas pessoas estão indo para casa, né? Que seria aquele momento do descanso, algum tipo de lazer familiar ali, né? Você vai bater um papo, tal, para quem tem o costume de assistir TV junto, uma coisa que eu não incentivo, não recomendo, mas é um padrão bem aceito. Mas vão fazer um momento de descanso e de lazer, de integração familiar. Essas pessoas vão chegar em casa virado no demônio. Então, ou vai, imagina um filho pequeno, não sei, então começa aquela babação danada, tratando as crianças como se fosse, sei lá, um bibelô que não vai agregar nada para a vida dessas crianças, ou então tratando que nem qualquer um, não enche meu saco porque eu tô estressado, né? As palavras que se usa, né? Estou estressado, não aguento mais, tal. Eu imagino casais, porque se tiver os dois no mesmo beat, vai ser um inferno. Agora, se um tá de boa e o outro chega desse jeito, não fecha, não dá conexão. Né? E aí, a gente fala que para ser feliz, desculpa, as coisas têm que estar fluindo, tem que ter uma harmonia, e isso absolutamente não propicia, por causa do trabalho. O que acontece na maioria das vezes com essas pessoas é que ou fica até alta madrugada assistindo televisão, e todo mundo vai dormir, a pessoa fica lá e está com insônia, não sei o quê, e vai de novo para o castigo no dia seguinte. Ou então, você vai para o quarto mais cedo, não fala com ninguém, toma lá o teu remédio para dor de cabeça e acabou. Então, é sintoma que eu percebo e, infelizmente, eu falo infelizmente porque eu escolho a profissão, mas não escolho o problema que as pessoas me trazem. E são esses os problemas que as pessoas estão me trazendo. Ainda que venha por outros meios, chega uma empresa, me contrata para um coaching com um líder lá, porque precisa melhorar e capacitar em algumas competências de liderança. Tal. E na hora que começa a conversa, começa a interação pessoal, ali saem os problemas de insatisfação com o trabalho. Então, não vai ser tão fácil essa pessoa adquirir as competências que precisa se não tirar a insatisfação com o trabalho. Primeiro ele tem que estar satisfeito para depois se melhorar, porque não dá para sobrepor pôr uma coisa boa em cima de uma base ruim. Não se sustenta, é como construir um prédio em cima de uma base de areia. Tem que ter alicerce, e o alicerce eu quero isso, estou satisfeito, estou motivado, estou pleno de consciência de que meu caminho é esse, e aí você pode construir em cima, e você próprio, vai construir em cima e vai ficar muito legal. Bom, mas como é possível ser feliz no trabalho sem precisar mudar de emprego? Porque é outro mito que existe. Eu estou infeliz no trabalho, eu vou mudar de emprego.
A infelicidade não é inerente a um CNPJ, a um prédio físico. A infelicidade é inerente a como a gente se relaciona com aquelas situações. Então, eu tenho colegas, tenho amigos, tenho clientes, tenho chefe, tenho um monte de coisa, e estou infeliz no trabalho. A forma como eu interajo com essas pessoas, a forma como eu influencio naquele ambiente está diretamente ligado com a minha felicidade, a percepção de felicidade ou não. Então, a pessoa acha que vai mudar de emprego e vai resolver os problemas. O problema é que, se não se olhar para si mesmo, não se olhar internamente e não perceber qual que é o papel dela, o que ela pode fazer para melhorar essa percepção de felicidade, não adianta mudar de emprego. Não adianta mudar de emprego. Então, como que eu tenho que fazer para perceber, para descobrir, para continuar no mesmo trabalho e me tornar feliz novamente, ou me tornar feliz pela primeira vez naquele lugar? Primeiro, assumindo a sua responsabilidade. Né? Não dá para... Eu tive muito problema com o trabalho, muito. Sabe por quê? Como eu falei no começo, aquele meu inconformismo chegava alguns momentos que aquele inconformismo me incomodava demais. Eu achava que estava errado, e o mundo estava errado, e eu estava certo. E aí eu falo, peraí, o que eu posso fazer para contribuir para isso melhorar? Ou então, não tem jeito. Aconteceu comigo, uma história muito legal. Eu já desisti de trabalhar no Sudameris na época, porque eu tinha rompido literalmente com um gerente meu. Eu era gerente de conta, tinha o gerente geral da agência, e comentei com o cliente, eu vou sair do banco. Eu cliente amigo, e ele falou para mim, por que você vai sair do banco? Eu falei, não aguento mais o fulano, e não dá, e eu vou sair do banco. E ele falou assim para mim, e lá onde você vai trabalhar, você vai ter chefe? Eu falei, provavelmente, né? Eu sou gerente de conta, estou numa posição intermediária, né? Ele falou, você tem certeza que você não vai ter problema com o chefe de lá? Eu falei, vixe, não tinha pensado nisso. Não adianta eu mudar se o problema não for ele. É lógico que tinha, né, problemas ali mesmo. Mas eu não escolho as pessoas que vão estar na minha vida, que eu vou ficar mudando de emprego todo momento, ou tentando, ou pensando que se eu mudasse, talvez eu tivesse melhor. Então, o que eu recomendo? Tratar os problemas com seriedade. Naquele meu caso lá, tinha um problema de assédio moral. O cara, qualquer coisa que eu falasse, ele me ameaçava de demissão. E eu tinha um problema muito sério com demissão, medo de demissão, por um problema de família. Eu tive um problema de demissão do meu pai no passado, na minha infância adolescente, de desemprego. Não é uma demissão, um desemprego de longo prazo, que desestruturou a família bastante. E eu tinha um trauma disso. E ele falava para mim coisas desse tipo. Luiz, você pode ficar meu amigo, você pode tomar uísque na minha casa, coisa que absolutamente não é do meu feitio, mas ele usava esse termo para mostrar intimidade. Só que para trabalhar junto vai ficando cada vez mais difícil, porque você questiona, você contesta e tal. E isso, para mim, me abalava terrivelmente, porque eu pensava, esse cara vai me mandar embora, eu estou ferrado. Até o dia que eu me empoderei e tomei uma providência por minha conta. Ninguém me ensinou, é por isso que eu falo que eu aprendi no campo de batalha. Eu fui fazer o que eu chamo hoje de teste da empregabilidade. Eu fiz alguns contatos, e na verdade eu fiz um negócio bem profissional, mas eu fiz contatos e arrumei 4 propostas de emprego. 4. Só que eu não queria sair daquele banco. Eu gostava do banco, gostava do meu trabalho, gostava dos clientes, eu estava indisposto com aquela pessoa. Eu falei, não vou sair do banco por causa dele. E aí eu fiz o que eu recomendo para os meus clientes hoje. Enfrente os problemas com seriedade. Vai lá, conversa com ele. No caso ali, como o caso já estava muito estressado, eu pus o dedo na cara dele. Falei, você vai me mandar embora? Veja bem, não sei o que. Eu falei, você vai manda agora, senão você nunca mais fala isso. E aí a conversa subiu de tom, não cabe aqui a gente
detalhar, mas é uma conversa bem interessante. E eu falei, então você para, chega, não aceito mais, não admito, é invasão, é abuso, e você se põe no seu lugar e eu vou continuar fazendo o meu. E aí o destino, no próprio banco, separou nós dois, eu fui promovido para gerente geral 2 meses depois, mudei de cidade e tudo se resolveu. Mas várias vezes eu tive que fazer isso. Várias, com equipe. As pessoas ficam suportando pessoas na equipe que absolutamente não entregam, não agregam, não se relacionam bem com o restante dos colegas, tal, e não faz nada. E fica, não, mas é porque ele está aqui faz X tempo. É problema, enfrente o problema. E não estou falando para demitir nesse caso, estou falando o seguinte, tem que chamar para conversar e acertar. Em casa, casal, né? Eu sempre falo, porque tem uma piadinha que corre entre meus amigos, fala que a minha vida, meu casamento, minha família é benchmark para alguns deles, né? Que fala que, pô, modelo a ser seguido. Não, eu não sou modelo para ninguém, mas, quer dizer, eu gosto de saber que sou, mas não me preparei para pensar nisso, nada disso. Eu simplesmente levo minha vida do jeito que eu acho que tem que ser. Mas eu já tive problema em casa com a esposa, de relacionamento, crise dos 7 anos, sei lá de quantos anos foi. Ó, eu te amo, quero ficar com você para sempre. Vamos cuidar disso? Procuramos terapia de casal e fomos fazer terapia de casal. Ninguém tem vergonha disso, a gente adora. Eu falo que devia ter um altar para a terapeuta lá que cuidou da gente naquela época, porque foi uma virada sensacional no casamento, mas isso se chama tratar o problema. Sabe? Primeiro renega o problema. Depois descobre que tem um problema e fala, agora eu já sei o que é, eu não preciso tratar, porque eu já sei o que é. Só que o diagnóstico não cura a doença. Você tem um problema? Cuida do problema. É isso que tem que ser. Pois bem, e tem um problema grave aí, eu estou falando muito a palavra problema, está até me dando um calor aqui. Mas tem um fator grave que muitas pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho não são felizes no trabalho, o pior do que querer mudar de emprego ou que não enfrentar o problema é simplesmente aceitar passivamente a situação de infelicidade. Eu estou infeliz no trabalho, sei que estou infeliz no trabalho, não vou fazer nada, porque estou conformado com o salário que eu ganho, estou satisfeito com a situação geral, e vou seguir. Isso diminui incrivelmente a motivação, diminui a produtividade, aquele cara, aquela pessoa que faz o que é pago para fazer. E quem faz o que é pago para fazer não aparece para a empresa. Vira e mexe, eu recebo perguntas, eu faço um trabalho de aconselhamento para o LinkedIn, e as pessoas mandam direto perguntas no LinkedIn para mim. E a pergunta que eu mais recebo, ela tem um padrão. Como que eu faço para fazer meu trabalho aparecer mais na empresa? Então, eu falo assim, a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar entusiasmo. Se sentir feliz no trabalho faz uma diferença absurda. Mas a outra coisa, e talvez a mais importante, eu não acho que é mais importante, porque esse de estar feliz no trabalho é a base. Mas o que vai aparecer mais, de fato, é você fazer mais do que você paga para fazer. Mas então você está a favor do patrão? Não é se escravizar, não. É simplesmente sair do óbvio. O que você faz para agregar? Né? Eu falo algumas coisas sobre como aprender coisas novas dentro da própria empresa, independente de alguém ter te mandado fazer isso. Tem coisa que eu costumo chamar aqui de atitude. Basta ter atitude. Atitude é a única coisa que eu conheço, e se tiver outras aí, escreve aí no comentário, por favor. Se tiver outras, me fala. Atitude é a única coisa que eu conheço que não depende de orçamento, não depende de ordem do chefe, não depende de pedir para o papai e para a mamãe. Ter atitude é agir positivamente em direção a alguma coisa que está na sua mão fazer ou não fazer.
Então, você vê lá, eventualmente, um colega enrolado no trabalho lá, né, você pega e continua pegando, esperando das 6 horas, ou sei lá que hora que você sai do trabalho, para levantar da mesa e ir embora. E aí, se você vai lá e oferece uma ajuda para a pessoa, você vai estar contribuindo, de fato, para a equipe, para o andamento, para o resultado do negócio, e mais que isso, vai estar aprendendo coisa diferente. Tem gente que não se liga nisso. Está aprendendo coisa nova quando está ajudando os outros. Eventualmente é um serviço que você já sabe e tal, conte com a contribuição. Isso aí é importantíssimo numa equipe. E profissionalmente aparece. Né? Quando a pessoa se disponibiliza uma vez, 2 vezes, 3 vezes para várias coisas, ela é mais lembrada na hora de uma promoção, na hora de uma movimentação, ainda que seja num primeiro momento lateral, mas é a pessoa que sabe fazer mais coisa na empresa. Vamos falar da parte ruim do negócio. Vai ter um corte. Quem fica é o que contribui mais. Não é o cara que sabe fazer bem pra caramba uma coisa só. Né? Esse aí pode até ficar, mas vai ficar ali pro resto da vida, naquela função, porque o cara é tão bom naquilo que ele escolheu mergulhar e enfiar a cabeça numa coisa só, que não evolui, não progride. Né? Então, a gente tem que pensar nisso o tempo todo. Como melhorar a satisfação com o trabalho imediatamente? Hoje. Eu estou insatisfeito com o trabalho e quero melhorar isso hoje. Eu trouxe algumas coisas aqui para a gente falar. Aprender coisas novas todo dia é uma delas. O que eu chamo de job rotation informal, ou seja, a rotação de funções dentro da empresa informal. Tem empresa, com base em ações específicas do RH, que tem um programa de job rotation, que quando tem disponibilidade, quando tem facilidade dessa locomoção, as pessoas rodam entre as sessões da empresa para aprender várias funções. Mas não precisa ser formal. Sabe, se você, na maioria das empresas, e mais uma vez eu chamo isso de atitude, se você pedir para o teu chefe lá, seja em que nível hierárquico for, qualquer um, você falar, eu vou lá passar um dia com o fulano, aprender aquele trabalho dele lá, na grande maioria das vezes, a pessoa topa e você vai lá aprender uma coisa nova, sabe? E ajudar o outro. E isso dá uma energia diferente. Você sai da tua rotina. A rotina é uma coisa que mata talento e mata motivação pra caramba. Né? Como a maioria dos trabalhos, até um determinado nível hierárquico, são baseados em rotinas, como mudar isso? Como melhorar? Outra forma que eu recomendo para se sentir motivado e mais feliz no trabalho já, a partir de amanhã cedo, estabeleça suas próprias metas pessoais. O que você quer fazer na carreira? E a partir do momento que você estabelece suas metas pessoais, você deve pensar assim, o que eu estou fazendo hoje me leva em direção a essa meta, ou me garante alcançar essa meta no curto e médio prazo? Certo? Ou longo, dependendo da meta. Tem meta que é ser presidente da empresa, talvez, dependendo do nível que você está, dá licença, toma uma água. Dependendo do nível que você esteja, você pode precisar de mais tempo, mas que seja. O que você está fazendo hoje, a forma como você está agindo, e vamos falar de comportamento, não é fazer mais um curso, não que um curso, mais 2 cursos, 3 cursos, não vai te levar sozinho à tua meta de carreira. Mas estabeleça metas pessoais, ousadas, porém factíveis, e comece a agir nelas já. Eu já contei isso outro dia num vídeo aqui, faz pouco tempo, que quando eu tinha 32 anos, hoje eu tenho 56, e agora no começo de março faço 57. Quando eu tinha 32 anos, eu era gerente do Banco Sudameris e me dei uma meta de, quando eu fizesse 40, eu estaria capacitado para ser consultor de grandes empresas, capacitado para conversar com qualquer nível de executivo numa reunião com grandes empresas. Grandes empresas eu não pus limite, não. Grandes.
O que aconteceu? Com 40 anos, exatamente com 40 anos, no mês que eu fiz 40 anos, eu me demiti do Banco Sudameris e fui abrir minha primeira empresa de consultoria. Era uma outra empresa. E fui trabalhar arrumei o primeiro cliente de consultoria, que era uma gravadora, e eu fui interagir com as grandes multinacionais da gravadora do Brasil. Universal, EMI, Sony, Som Livre e tudo mais. Os fabricantes de CD, que são empresas de nicho, a gente não conhece comercialmente, mas que são monstros gigantes. TV, rádio e tudo mais. Shows, grandes grupos musicais e tudo mais. Eu dei uma meta de 8 anos e eu agia na minha meta todo dia. Então, quando tinha alguma distração no trabalho, alguma, em tese, potencial infelicidade no trabalho, eu me apoiava na minha meta. Eu estou aqui de passagem, entendeu? E não que você deve estar de passagem na empresa A ou B, mas naquela função, naquele cargo, sim. Você pode evoluir dentro da própria empresa, se essa for a sua intenção. Quando as pessoas falavam da minha meta, quando eu falava da minha meta, que eu queria ter capacidade de ser consultor de grandes empresas, as pessoas falavam, mas você quer sair do banco? Eu falei, não, necessariamente. Se eu estiver no banco com esse nível de conhecimento que eu vou precisar ter no consultor, eu vou estar bem pra caramba. E acabou que eu migrei, saí, fiquei fora, voltei depois, estrategicamente, 3 anos para o Banco ABN Real, para sair definitivamente, fazer o que eu faço hoje. E hoje, felizmente, meus clientes são grandes empresas, todas no padrão que eu estabeleci e imaginei lá atrás, e não foi esforço nenhum, simplesmente foi uma visão de longo prazo, direcionada, trabalhada, e muitas vezes questionada por outros e por mim mesmo. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? E ajustava, sintonia fina e pau, vamos de novo. Então, gente, eu acho que para quem está numa empresa hoje, a grande sacada, e essa eu sempre procurei praticar, e eu vejo hoje, infelizmente, que a empresa, para alguns profissionais, a empresa se torna meio que um adversário, sabe? Porque ela, a empresa, peraí, né? Nós estamos lá dentro, a gente faz parte daquilo tudo, e não dá para falar da empresa na terceira pessoa. Então, nós somos a empresa. Então, eu dou duas recomendações aí muito claras e específicas, que é o seguinte: primeiro, conheça absurdamente a sua empresa. Estratégia, área de atuação, o tamanho, e para onde ela quer ir. Se não conhecer isso, a gente fica trabalhando numa célula isolada, não trabalha em direção ao esforço que tem que ser feito, não vibra no mesmo padrão da empresa. Então, tem que conhecer estrategicamente a empresa para falar a mesma língua, para vibrar no mesmo diapasão. E, por outro lado, tem que conhecer absurdamente o seu gestor, o seu líder, o seu chefe. E não é para ser puxa-saco, não é para fazer coisas que você não concorde, não. É para entender que o que ele valoriza. É o que ele valoriza que você tem que fazer. Dentro do teu escopo, dentro da ética e tudo mais, pelo amor de Deus, né? Nada de entender que se o cara mandar você pular do prédio, você vai pular, não é isso. Mas tem gente que acha assim, não, ele mudou de... Outro dia eu vivenciei isso num cliente meu. Mudou de gestor, e a empresa que faz terceirização mudou de gestor. O gestor A, que saiu, tinha um perfil de conduzir o trabalho, chegou o outro, era bem diferente. Todo mundo criticando demais, e não tinha nada demais, era diferente o jeito de controlar, o jeito de pedir as coisas e tal. Mas todo mundo criticando demais, né? Porque o outro só gostava assim, o outro só gosta assado. Eu falei, qual que é o problema? O que a gente vai fazer com isso? Ainda mais que não é só o gestor meu próprio, é um gestor meu, mas do qual eu sou fornecedor. O que eu vou fazer com isso? Tem que se adaptar.
Então, é chegar para o cara e perguntar como que você gosta que seja feito isso aqui? Ah, é assim, beleza, eu vou procurar atender e começa a se adaptar. Não diminui, não te torna puxa-saco, simplesmente economiza uma energia absurda. Então, é disso que eu falo o tempo todo. Como que a gente faz para conhecer bem a empresa, conhecer bem o líder e continuar seguindo as nossas metas, as nossas diretrizes, como eu acabei de falar, atendendo essas demandas, sendo compatível com a estratégia da empresa, atendendo o que o meu chefe mais valoriza. É isso que vai dar progresso no trabalho. E, dando progresso no trabalho, dando evolução de carreira, facilita muito a nossa vida no pessoal, porque as coisas fluem, as coisas andam, é gostoso para o trabalho, não vai ter síndrome do domingo à noite, da musiquinha do Fantástico lá. Quando chegar domingo à noite, você fala, pô, amanhã tem trabalho, que legal. E quando chegar sexta-feira à noite, pô, chegou o fim de semana, que legal. Não é aquele negócio de que o fim de semana é a salvação da minha... Eu trabalho para que a sexta-feira chegue. Pô, algum momento você tomou uma decisão errada. Ou a decisão de entrar numa empresa que está te deixando infeliz, ou escolher uma profissão que está te deixando infeliz, ou a opção, o momento errado foi de escolher ficar. Então, se está ruim, não fica. Lembra que a escolha de ficar estando infelizes é a escolha pela submissão. Tá bom, é assim que a vida escolheu para mim. Eu vou ficar, não, meu, a batuta está na tua mão. Escolhe como você vai reger essa música. Tem que ser legal. E mais uma vez, gente, caminhando para o final, nós estamos aí com 50 minutos de live, pouco menos que isso, porque eu comecei um pouquinho antes. Eu quero falar do bônus. Infelizmente, nós tivemos pouca gente comparecendo aqui. No momento, nós temos 3 participantes ao vivo. E era esperado isso, porque eu tive um problema aí de distribuição de senha, mas de link, mas não foi um problema, na verdade. Foi um problema de inscrição na base por distribuição minha. Mas tem 3 pessoas aí, eu quero abrir o bônus que eu quero oferecer. Eu proponho para vocês, 3 que estão aqui presentes, por favor, dá para escrever o nome aí de quem está presente aqui na mensagem? Eu ofereço bônus, como bônus, uma mentoria, um aconselhamento de carreira comigo, numa live, e que ela será gravada. Então, assim, quem tiver problema de sigilo, a gente grava e eu vou usar essa gravação, porém, a identidade preservada, nós vamos só escutar a minha fala e eu vou falar sobre as perguntas da pessoa. Para quem não tiver, a gente abre essa live. Primeiro que vocês terão a gravação. Então, a gente vai conversar, eu vou falar tudo o que eu puder falar de aconselhamento e mentoria de carreira para quem estiver fazendo, e vocês vão receber essa gravação para ficar com ela e poder refrescar a memória na conversa que a gente tiver. E quem tiver o problema de sigilo, e quem não tiver, eu vou publicar isso, porque eu uso isso na minha profissão, mas quem tiver problema de sigilo, eu faço os filtros que tiver a fazer para não expor a pessoa, obviamente. Tá? Então, e quem eventualmente for de São Paulo, tiver facilidade, a gente pode fazer essa conversa ao vivo mesmo, né? Presencial, eu e a pessoa. Uma conversa de 1 hora e meia, até 1 hora e meia, para esses 3 que estão presentes aí. E aí me falem, por favor, se vai se candidatar aqui ao bônus ou não. Ok? Eu quero
finalizar isso dizendo que eu estou preparando um trabalho para atingir mais gente no mercado e poder propiciar tudo isso que eu fiz na minha vida e tenho feito, infelizmente, para muito poucos, porque eu não tenho tempo de agenda. Eu trabalho no pessoal, eu trabalho muito no tete-a-tete e depende da agenda pessoal. Mas, além disso, meu contrato com empresas de desenvolvimento humano organizacional me toma um tempo grande, né? Eu não consigo fazer atendimento de coaching individual, por exemplo, coaching pessoal. Não consigo. Gostaria e, eventualmente, já fiz, mas não dá para ocupar a agenda e não dá para coordenar a agenda e acabo não conseguindo fazer. Então, eu estou providenciando aí, não é hoje isso, mas um produto, um treinamento de aconselhamento profissional e de carreira, e com esse viés de que a felicidade no trabalho não significa nada se ela não refletir em felicidade na vida e vice-versa. Muito baseado na minha experiência profissional, nos resultados que eu tenho obtido, nos feedbacks que eu recebo e, principalmente, muito fundamentado na minha experiência pessoal.